Ele abriu a porta e ouviu uma coisa que não ouvia havia 8 meses, a risada dos perreprios filhos. Henrique Soares ficou paralisado no corredor. Tinha acabado de chegar mais cedo do trabalho modo por Reunis, em São Paulo, a cabeça latejando de preocupau. Desde que a esposa Amanda morreu num acidente espido, a casa deles em Campinas virou um deserto silenciosa pesada impossível de respirar. E seus trígmios, Rico Nilo e Miguel no riam. No brincavam. Pareciam encolher um pouco mais a cada dia. Mas naquele fim de tarde eles estavam rindo. O som vinha da sala. Henrique caminhou devagar, como se tivesse medo de que aquilo não fosse real. Quando abriu a porta, viu Janana, a cuidadora, que a sogra havia contratado há pouco tempo no show com os 3 meninos montados sobre suas costas. Ela fazia barulho de cavalo, bagunava o perreprio cabelo, deixava os pequenos rirem até perder o flego. Henrique sentiu o peito afundar. Uma mistura de alvio, dor e vergonha. Tudo o que ele tentou psicóloga, brinquedos novos, rotina impecável, tinha falhado. E ali estava uma mulher simples devolvendo vida ao que ele achou que nunca mais floresceria. Quando Janana percebeu sua presença, congelou. Os meninos também. Mas Henrique apenas fez um aceno incapaz de segurar as lágrimas e saiu antes que eles cassem de vez. Naquela noite, sozinho no escritório escuro, ele repetiu a mesma pergunta. Como ela conseguiu? No fundo, uma verdade silenciosa comeava a brotar. Talvez Deus tivesse enviado Janana para lembrar aquela família do caminho de volta à luz. Henrique desceu as escadas mais cedo no dia seguinte, mas no fundo ele sabia não era por causa da reunião das 8. A verdade é que ele queria ver Janana. Ou melhor, queria ver seus filhos perto dela, queria confirmar que aquela luz que ele ouviu na véspera não tinha sido um milagre isolado. Quando chegou à cozinha, ela estava ali de costas mexendo os ovos na frigideira com a calma de quem já conhece a dor da casa, mas não a teme. A luz da mãe batia nos cabelos dela, e por um instante Henrique sentiu algo estranho, uma paz que não visitava aquela casa desde Amanda. Os trígmios chegaram correndo de pijama, e Miguel, o que mais se fechou depois da morte da me sorriu ao vê-la. Henrique quase desmoronou de novo. Jana, a gente pode brincar de cavalo depois do café? Perguntou Nilo com a voz temida. Ela hesitou. Olhou rapidamente para Henrique como pedindo permisso sem palavras. Ele respirou fundo. Podem brincar sim? 3 rostinhos iguais brilharam ao mesmo tempo. Aquilo doeu e curou ao mesmo tempo. Durante o café, Henrique observava tudo em silêncio. Os meninos arriscavam palavras curtas, pequenos comentários, quase sussurros, mas eram palavras no aqueles silêncios sufocados dos últimos meses. Janana ouvia cada frase como se fossem tesouros, e aquilo mexeu nele de um jeito que ele não entendia. Por muitos dias, Henrique começou a trabalhar de casa para poder vê-los no quintal. Às vezes ele assistia escondido da janela do escritório. Janana brincava com eles como se fosse natural, como se amar crianças quebradas fosse fácil. Mas não era. Ele sabia que não era. A presença dela mudava tudo. As tardes antes vazias agora tinham risadas. Os brinquedos voltaram para o show. A casa respirava de novo. Mas o coral dele estava perdido. Uma noite, ao passar pelo corredor, ele viu a porta do quarto das crianças entreaberta. Janana estava ali sentada no show, contando uma estria baixinho. Os trígmios encostados nela dormiam. Henrique sentiu algo quente correr pelo rosto. Não era tristeza. Não era alegria. Era medo de se acostumar com aquilo. Medo de perder de novo. E, acima de tudo, medo de estar comeando-a, a enxergar Janana não apenas como a mulher que salvou seus filhos, mas como algum que estava aos poucos salvando ele também. Naquela noite, Henrique percebeu já não era a casa que estava mudando, era ele. Nos dias que seguiram, algo dentro dele começou a se mover devagar, como quem acorda depois de um longo inverno. As risadas dos trígmios voltaram a preencher o quintal, o corredor, a cozinha, e Henrique, sem perceber, passou a buscar aquele som todos os dias como quem procura ar.
Mas junto da alegria vinha um medo silencioso. Sempre que via Janana com as crianas, os terréis agarrados nela, confiando, sorrindo, surgia um aperto fundo no peito. Aquilo parecia tu certo, tu natural, e ao mesmo tempo, tu perigoso. Porque pela primeira vez, desde que Amanda se foi, ele sentia que podia amar alguma coisa de novo. E amar para quem perdeu tanto sempre assustador. Numa tarde de quinta-feira, enquanto trabalhava no escritril, ouviu risadas no jardim. Desceu para pegar um café e, sem ser visto, parou na porta de vidro. Janana ensinava os meninos a plantar mudinhas de manjerico. Rico jogava terra para todo lado, Miguel se concentrava como um adulto e Nilo ria do prio jeito atrapalhado. Janana era o centro disso tudo, paciente, firme e doce. Ele sorriu. Mas o sorriso durou pouco. A sogra, Dona Patricia, apareceu na porta da cozinha com uma expresso dura. Henrique, podemos conversar. Ele assentiu juapata, sentindo que aquilo não terminaria bem. Foram para a sala. Voc tem no do quanto est, se apegando a essa moa? Ela perguntou direta. E do quanto eles estão se apegando? Henrique ficou em silêncio. Eu sei que ela boa, eu sei que ajudou. Mas você não pode substituir a Amanda desse jeito. E os meninos, eles vão confundir as coisas. As palavras bateram como pedras. Ele tentou argumentar, mas Dona Patrícia apertou sua mão firme. Cuidado, meu filho. Às vezes, quando estamos feridos, abraamos qualquer luz como se fosse o sol. Depois que ela saiu, Henrique ficou ali parado, olhando para o vazio. Porque no fundo sabia que aquela luz tinha nome. Janana. E pela primeira vez desde que a conheceu, ele teve medo no de perdê-la, mas de admitir para si mesmo o quanto ela Jota significava. Quando Janana entrou na sala e viu Henrique sentado no escuro, ela percebeu algo dentro dele tinha quebrado. Ele estava invel, mãos entreladas, o olhar perdido em um ponto invisível. Não era raiva, não era tristeza. Era medo, medo de se permitir sentir de novo. Tudo bem, ela perguntou baixinho, hesitando na porta. Henrique levantou os olhos. Este vilalito simples e tô presente sentiu a garganta travar. Minha sogra acha que ele respirou fundo, tentando achar palavras que eu te confundindo as coisas. Que vox vou confundir também. O silêncio caiu entre os dois. Jananá abaixou a cabeça, os dedos se enroscando um no outro. Eu não quero atrapalhar, disse ela. Se for melhor eu me afastar. O coral de Henrique bateu forte, quase desesperado. Não. Ele cortou mais arrepiado do que pretendia. No isso, no você. Sou eu. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Janana o encarou por um instante. Havia compreensão no olhar dela, mas também uma dor discreta escondida. Ela sabia exatamente o que ele sentia porque também estava sentindo. Henrique, ela comeou. Eu não quero substituir ninguém. A Amanda, ela sempre vai ser a mi deles. E eu respeito isso. Mas ela hesitou. Eu me importo com Vox, com os terras, com Vox também. As palavras bateram fundo como se algum abrisse uma janela numa sala fechada por meses. Henrique desviou o olhar emocionado. Eu tenho medo, Jana. Medo de os meninos sofrerem de novo e medo de sofrer também. Ela se aproximou devagar e sentou no sofá ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Então a gente vai devagar, ela disse com firmeza suave. Ninguém aqui precisa de pressa. Essa de verdade. Henrique soltou o ar como se estivesse segurando aquilo há anos. E naquele pequeno gesto, Janana entendeu algo que ele ainda não conseguia admitir. Ele Jótoto tinha encontrado nela não um substituto, mas um recomeu. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Henrique percebeu que estava vivendo um daqueles momentos que dividem a vida em antes e depois. Os dias seguintes foram diferentes no porque algo extraordinário aconteceu, mas porque algo dentro dele mudou. A conversa com Janana tinha deixado uma paz estranha, um comeu de coragem, mas também uma vulnerabilidade enorme. Agora, cada olhar dela parecia carregar um significado novo, silencioso, quase perigoso. E ele não sabia o que fazer com aquilo. Mesmo assim, o clima na casa ficou mais leve. Os trígmios acordavam, chamando por ela, pediam para mostrar desenhos, queriam que ela visse cada pequeno progresso. Henrique observava tudo com um orgulho misturado a um receio sutil. Era bonito demais, e isso o apavorava. Numa tarde chuvosa,
Janana apareceu no corredor, segurando um livro infantil. Eles pediram para Vok ler hoje, disse meio sem graça. Disseram que papai é diferente. Henrique sorriu. Diferente, talvez mais trumulo, mais inseguro, mais carente de acertos. Naquela noite ele se sentou na cama dos meninos enquanto Janana ficou encostada na porta, observando. Os trígmios se amontoaram ao redor dele como no faziam desde que Amanda estava viva. No meio da ístria, Miguel escorou a cabeça no ombro do pai. Henrique quase engasgou com a perrepria emo. Quando terminou, levantou o olhar e encontrou Janana sorrindo de um jeito que dizia mais que palavras. Depois que as crianças dormiram, ela o acompanhou até o corredor. Vok um bom pai, Henrique, disse com sinceridade que desmontava qualquer defesa. Ele abaixou a cabeça tentando esconder a emo. Eu é Seth tentando não errar de novo. Janana deu um passo frente, o tocou, mas ficou perto o suficiente para que ele sentisse a presença dela firme e suave. Ninguém aqui espera que você seja perfeito. Se espera que você continue tentando. Henrique respirou fundo. Pela primeira vez em muitos meses o ar entrou sem dor. E ali no meio daquele corredor iluminado pela luz fraca do abajur, ele entendeu não era mais sobre medo. Era sobre permitir-se viver de novo. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma sensação estranha, como se algo dentro dele finalmente tivesse escolhido continuar. Os trígmios Jata estavam acordados rindo na sala. Era um som que meses antes parecia impossível, mas agora era parte essencial da nova rotina. Quando Henrique desceu as escadas, encontrou Janana ajudando Nilo a montar um quebra-cabeça, enquanto Rico e Miguel corriam ao redor do tapete, disputando quem achava as peias primeiro. Ela levantou o rosto e sorriu para ele. Um sorriso simples, mas Henrique sentiu como se o chu ficasse mais firme. Os dias passaram assim tranquilos, sutis, com pequenas mudanças que ninguém notava, exceto ele. Janana começou a deixar bilhetes na geladeira com lembretes carinhosos para os meninos. Henrique encontrava desenhos deles com o nome dela, escrito torto no canto. E aos poucos percebeu que Nu era esse a presena de Jana, que devolvia vida à casa, era o jeito dela de ver cada um deles. E isso mexia com ele de um jeito profundo. Uma noite depois que os trígmios dormiram, Henrique estava recolhendo brinquedos na sala quando Janana chegou com uma manta dobrada nos braços. Eles sempre dormem melhor quando algum canta perto, disse ela. Vos canta para eles? Perguntou Henrique. Ela sorriu meio envergonhada. Canto. Minha me cantava para mim quando eu era pequena. Henrique a observou em silêncio. Naquele momento percebeu detalhes que nunca tinha percebido, como ela falava baixo para não acordar ninguém. Como ajeitava as almofadas automaticamente. Como parecia pertencer aquele pau sem esforo. Jana ele disse antes mesmo de pensar. Ela o olhou curiosa. Obrigado. Por tudo. Você não faz ideia do que tem feito por Enes. Janana desviou o olhar, tocada. Eu também precisava desse lugar, Henrique. Das crianças ela respirou fundo e talvez de Vok também. O coral dele tropeou no peito. Foi a primeira vez que algo entre eles deixou de ser esse silêncio. E ali naquele instante delicado, ambos entenderam sem pressa, sem promessas, que havia um sentimento nascendo ali. Algo pequeno, bonito, assustador e impossível de ignorar. Foi naquela noite, depois daquela frase simples, talvez eu também precisasse de vós, que tudo mudou dentro de Henrique. Ele subiu para o quarto com o coral completamente descompassado. Não era paixão repentina, não era impulso. Era algo mais profundo, como se algum tivesse acendido uma luz num modo escuro que ele nem sabia que existia. Mas ao mesmo tempo veio o medo. O medo sempre vinha. Na manhã seguinte, ele tentou agir normalmente. Desceu para o café, cumprimentou os trígmios, fez um carinho arrepiado no cabelo de Miguel. Mas quando Janana se virou para ele com aquele sorriso tímido que desaparecia, quando ela não estava tentando impressionar ninguém, Henrique sentiu o chu balanar de novo. Bom dia, Henrique, disse ela. Bom dia, Jana, respondeu com a voz baixa demais para o tamanho do que sentia. O dia seguiu como qualquer outro. Mas não era. Tudo parecia diferente. O silêncio entre eles agora tinha um peso doce, quase éltrico. Quando suas mãos se tocaram sem querer, enquanto guardavam os pratos,
ambos congelaram por um segundo que pareceu eterno. Naquela noite, os trigêmeos insistiram para que Janana participasse da hora do filme. Henrique aceitou. Sentou-se no sofá com as crianas e Janana ficou ao lado dividindo a mesma manta que eles sempre usavam nos dias frios. No meio do filme, Nilo adormeceu no colo dela. Depois, Miguel encostou a cabia no ombro de Henrique. Rico Preguioso acabou dormindo meio atravessado entre os dois. E então aconteceu. Sem pensar, Janana ajeitou a manta sobre Henrique também. O gesto era too simple, too natural, que doeu. Ele olhou para ela, e por um instante os dois ficaram presos naquele olhar. Não havia urgência, nem culpa, nem pressa. Se verdade. Quando o filme acabou, ela levantou devagar para levar as crianas para a cama. Antes de subir, virou-se para ele. Boa noite, Henrique. Boa noite, Jana. Mas a forma como disseram boa noite Joto nu era a mesma. E na sólido do sofá, com a manta ainda sobre as pernas e o cheiro suave de shampoo infantil no ar. Henrique finalmente aceitou o que vinha tentando evitar. Ele não estava apenas reconstruindo sua família. Estava começando a reconstruir o pé-frio coral. Aquela noite no sofá deveria ter acabado ali, mas algo ficou aceso dentro de Henrique como uma brasa escondida que finalmente encontrou ar. Nos dias seguintes tudo parecia igual, mas nada realmente era. A rotina seguia intacta café da mãe, com as crianas. Janana organizando o dia, Henrique tentando trabalhar sem se distrair com cada gesto dela. Mas havia uma tenso doce entre os dois, um cuidado que antes não existia, uma presena que se buscava mesmo quando eles não se tocavam. E ele percebia isso em detalhes. Quando entrava na cozinha e ela tinha separado o café dele, sem perceber. Quando ela penteava o cabelo de Nilo do jeito que Amanda fazia. Quando os trigêmeos corriam para abrá-la antes mesmo de notar que o pai tinha chegado. Numa tarde de esbado, a chuva chegava pesada sobre o quintal. As crianas estavam no chão da sala montando uma pista de carrinhos. Henrique observava pela porta da cozinha quando ouviu Janana falar baixinho. Vamos fazer uma surpresa para o seu pai. Qual os terrestres perguntaram ao mesmo tempo. Um bolo. Ele parece que não come algo doce faz tempo. Henrique desviou o olhar rapidamente para não ser visto sorrindo como um bobo. Meia hora depois, a cozinha era um caos de farinha, risadas e mozinhas sujas. Janana tentava organizar tudo, mas ria junto, deixando que eles errassem, se sujassem, vivessem. Quando o bolo ficou pronto, os trigêmeos correram até Henrique com um orgulho contagiante. Pai, a Jana que ensinou. Ela muito boa nisso. Você tem que provar. Henrique sentiu o peito aquecer. No pelo bolo. Mas pela cena. Quando finalmente provaram juntos à mesa, ficou em silêncio por alguns segundos daqueles silêncios bons acolhedores. Janana o olhou esperando alguma real. Eu não lembro da última vez que senti a casa tu viva, ele disse quase sem voz. Ela desviou o olhar emocionada, mas no antes de soltar um sorriso curto sincero que desmontou qualquer muralha dentro dele. Mais tarde, quando tudo Jotot estava organizado e as crianas dormiam, Henrique recolheu um pedal de papel cado perto da pia. Era um desenho de Miguel. No meio dele, 4 bonequinhos, ele os terrisirmos e Janana de mãos dadas com todos. Henrique sentiu o mundo parar por um instante, porque ali naquele pedal de papel torto estava a verdade que ele vinha tentando esconder de si mesmo. Ela Jonashi fazia parte da família, e o coral dele Jote tinha aceitado isso muito antes da cabeia permitir. Henrique ficou olhando para aquele desenho por longos minutos, como se estivesse diante de algo que nunca teve coragem de admitir em voz alta. O papel tremia levemente entre os dedos dele. Era simples e infantil, cheio de traus tortos, mas carregava uma verdade tão grande que quase doa para os trigêmeos. Janana Jó era parte da família. E para ele, também. Na manhã seguinte tentou agir como se nada tivesse acontecido. Guardou o desenho na gaveta do escritório, como quem esconde um segredo precioso, e seguiu a rotina. Mas bastou ouvir a voz de Janana, chamando as crianas para o café suave e firme como sempre, para o peito apertar de novo. Ela estava de costas, ajeitando os pratos na mesa. O sol entrava pela janela e iluminava o rosto dela de um jeito que tornava impossível fingir que era gratido. Era mais, muito mais. Henrique! Ela disse percebendo o olhar dele. Tudo bem. Ele respondeu com um aceno, mas ela não acreditou.
Janana sempre enxergava Alm. Ao longo do dia, qualquer detalhe parecia puxá-lo de volta para aquela nova realidade, os meninos rindo com ela na sala, o jeito como ela sabia, quando Miguel estava prestes a chorar, a facilidade com que Rico obedecia suas orientais, o carinho silencioso que Nilo demonstrava, encostando a cabeça em seu brau. E tarde, enquanto guardavam brinquedos apes, um dia inteiro de brincadeiras. Janana respirou fundo antes de falar. Henrique, posso te perguntar uma coisa? Ele se virou o coral acelerando sem aviso. Pode. Você T diferente. Mais quieto. Mais pensando. Ela riu de leve. Isso costuma ser sinal de que alguma coisa mudou. Henrique tentou sorrir, mas foi intil. Mudou. Ele admitiu. Ou talvez se tenha ficado claro o que Jota estava aqui há muito tempo. Janana franziu a testa, tentando entender, mas antes que ela pudesse perguntar, os trígmios chegaram correndo, agarrando-se às pernas dela e pedindo mais uma estria antes do banho. Ela sorriu. Ele também. E nesse instante, vendo os quatro juntos, a imagem mais bonita e inesperada da sua vida, Henrique teve certeza absoluta. Se amar de novo era arriscado, então valia o risco. Porque perder ela seria muito pior. Henrique não conseguia mais fugir da verdade, mas também não sabia como encará-la de frente. Nos dias que seguiram, o sentimento dentro dele crescia silencioso como gua, subindo devagar pelas paredes, até que de repente estava transbordando. Ele tentava manter distância, tentava agir como antes, mas bastava ouvir a risada de Janana com os trígmios para o peito dele se apertar daquele jeito novo, doce e doloroso ao mesmo tempo. E quanto mais ele tentava esconder, mais evidente aquilo se tornava. Numa manhã de domingo, enquanto cortava frutas para o café, Henrique percebeu que estava observando Janana com uma ateno que jamais havia dado a outra pessoa desde Amanda. O jeito como ela amarrava o cabelo, o cuidado com que limpava o canto da boca de Miguel, o carinho natural que tinha pelos meninos e de um jeito sutil por ele também. Quando ela levantou a cabeça e sorriu, ele precisou desviar o olhar para não entregar tudo. Mas as crianas sempre tão sinceras não deixaram nada passar. Pai, disse Rico com a boca cheia de mamo vó que gosta da Janane. Henrique quase engasgou. Janana arregalou os olhos e sem jeito fingiu que precisava buscar algo no corredor. Os trígmios riam como se tivessem descoberto um segredo proibido. Mais tarde, quando a casa finalmente ficou silenciosa, Janana voltou à sala para guardar alguns brinquedos. O clima entre eles estava diferente, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Sobre o que o Rico falou, ela comeou mexendo nos perprios dedos. Eu não quero que você ache que eu... Henrique respirou fundo. Era agora ou nunca. Jana, ele disse baixinho. Eu tenho medo. Medo de errar. Medo de te machucar. Medo de machucar eles. Mas o que eu sinto não vai embora, esse, porque eu finjo. Ela ergueu os olhos devagar, e neles havia a mesma mistura de medo e esperança que ele sentia. Eu também tenho medo, Henrique, confessou. Mas não dê para ignorar o que está crescendo aqui. Os dois ficaram em silêncio. Não era um silêncio pesado, era um silêncio cheio. Então Henrique deu um passo pequeno, quase imperceptível, mas que mudou tudo. Se a gente fizer isso, vai ser com calma, sem atropelar nada, sem pressa. Janana sorriu com os olhos marejados. Com verdade, completou. Henrique assentiu. E naquele instante simples, sem toque, sem beijo, sem promessa, algo finalmente aconteceu. Eles decidiram juntos começar a construir o que Jota existia. Aquela conversa não terminou com um beijo, mas terminou com algo ainda mais raro, tranquilidade. Nos dias que vieram depois, Henrique e Janana passaram a se mover dentro da casa como duas pessoas que finalmente enxergaram a mesma coisa, mas ainda tinham medo de tocar. Era bonito e delicado. Havia olhares longos, sorrisos tímidos, pequenas hesitais no meio das frases. Nada explícito, nada urgente, mas tudo verdadeiro. Os trígmios perceberam antes de qualquer adulto. Miguel, o mais sensível, passou a segurar mais amor de Janana quando ela chegava de Maine. Rico fazia perguntas sobre casamento do nada. Nilo sorria, olhando para os dois como quem sabe de um segredo e espera pacientemente pelo final feliz. Henrique via tudo isso e sentia o coral esquentar e gelar ao mesmo tempo. Porque amar nu era o problema.
O problema era perder. Uma tarde, enquanto organizavam os brinquedos no quarto das crianças, Janana se aproximou para pegar uma caixa. Ao fazer isso, seus dedos tocaram os de Henrique por um segundo, mas o segundo foi forte o suficiente para paralisar os dois. Ela recuou um pouquinho, mas não rompeu o olhar. Henrique Voss. Mesmo preparado para isso? Perguntou com a voz baixa. No S por mim. Pelos meninos também. Ele respirou fundo como quem desenterra coragem. Eu não sei se ter preparado, disse sincero. Mas eu sei que quero tentar. Com cuidado. Com respeito. Do jeito certo. O brilho que surgiu nos olhos dela quase o derrubou. Ento a gente tenta, ela respondeu. Um passo de cada vez. Naquela noite aconteceu algo pequeno, mas gigantesco. Depois de colocarem os trígmios para dormir, os dois desceram para a sala. A casa estava silenciosa, iluminada pela luz fraca da cozinha. Henrique segurou a manta que estava no sofá, hesitou e ofereceu para ela. Janana sentou ao lado dele, no muito perto, no too longe. Eles falaram sobre os meninos, sobre Amanda, sobre medo e sobre recomeus. Sem alegrimas, sem dor, pela primeira vez sem culpa. No fim da conversa, quando ela se levantou para ir embora, Henrique segurou a mão dela por um instante. Cisso. Mas naquele toque curto, havia tudo o que eles ainda não tinham dito. Era o Íncio. Pequeno, calmo e profundamente cheio de esperança. Naquela manhã, quando Janana chegou, Henrique percebeu algo tinha mudado entre eles, e pela primeira vez, não parecia errado. Ela entrou pela porta com o mesmo sorriso de sempre, mas havia uma delicadeza nova no jeito de olhar para ele. Um cuidado, uma consciência, como se ambos carregassem um segredo que ainda não tinha nome, mas já tinha forma. Os trígmios correram para abrá-la, e Henrique ficou observando de longe com aquela mistura de orgulho e medo que vinha sentindo nos últimos dias. Mas dessa vez havia também um sopro de coragem dentro dele, pequeno temido, mas real. Quando as crianças foram brincar no quarto, ele aproveitou o silêncio para falar. Jana, sobre ontem noite. Ela parou ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu sei, respondeu com um sorriso leve. Também me fiquei pensando. Henrique sorriu de volta, mas era um sorriso nervoso. Eu não quero te machucar. Nem eu, ela disse. E por isso que a gente te indo devagar? O silêncio entre eles não pesou. Pelo contrário, pareceu abrir espal. Depois do almoço, enquanto os meninos tiravam um cochilo, Janana começou a dobrar as roupas recém-lavadas. Henrique apareceu na porta encostado no batente apenas observando. O jeito dela de tocar cada peia com carinho, como se o cuidado fosse parte natural de quem ela era. Vó cuida de tudo com tanta ateno, ele murmurou. Janana ergueu os olhos. Cuidar me faz sentir tio. Me faz sentir pertencendo. A palavra atingiu Henrique como um vento quente no peito. Vox pertence aqui, ele disse quase sem pensar. Muito mais do que imagina. Ela ficou em véu surpresa tocada vulnerável. Henrique, isso que vós disse. Não foi um impulso, ele interrompeu com a voz firme. Eu sinto isso, e sei que os meninos também me sentem. Janana respirou fundo, lutando contra as perprias emoes. Então vamos fazer assim, ela disse suavemente. Se um dia isso der certo, tem que ser bom para todos. Tem que ser leve. Tem que ser amor no confuso. Henrique assentiu com o coral acelerado. Amor nunca foi o problema, Jana. Nunca. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de futuro. E quando ele se aproximou para ajudar a dobrar as roupas, seus ombros se tocaram pela primeira vez de própsito no por acidente. Um toque suave, respeitoso, mas cheio de significado que ambos sentiram. Era o começo de algo que nenhum dos dois sabia aonde levaria, mas pela primeira vez, os dois estavam dispostos a descobrir. Foi num fim de tarde comum desses, em que o cu fica meio rosa, que Henrique percebeu ele não sabia onde terminava a rotina e comeava o sentimento. A casa estava tranquila. Os trígmios brincavam no quintal, espalhando carrinhos e risadas pelo chão. Janana estava na cozinha preparando o lanche da tarde, enquanto cantarolava uma música antiga dessas que embalam a casa sem que ninguém perceba. Henrique a observava da porta sem fazer barulho. Ela não o viu e talvez por isso fosse tão bonito. Ela mexia a massa do bolo com uma calma que parecia pertencer àquela cozinha desde sempre. O sol entrava pela janela e iluminava o rosto dela, criando um brilho suave. Era uma cena simples. Simples demais.
E ainda assim, o couro dele apertou. Ele não conseguia ignorar mais. Jana chamou com a voz baixa. Ela se virou um pouco surpresa, mas sorriu. Oi, Henrique. Aconteceu algo. Ele entrou alguns passos. Não muitos, mas suficientes para que ela percebesse a tenso silenciosa que o cercava. Eu tenho pensado muito sobre tudo isso. Janana respirou fundo. Ela sabia que aquele NS no era mais sobre rotina-trabalho ou convivência. Eu também? Respondeu com sinceridade que quase desmontou Henrique. Ele se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar um passarinho. Jana, eu sei que a gente tá indo com calma, e eu sei que o luto não desaparece cesse porque a vida segue. Mas ele hesitou. A casa mudou desde que você chegou. Eu mudei. E no S gratido. No S admiral. Outra coisa. Algo que eu achei que nunca mais fosse sentir. Ela baixou os olhos por um segundo, tocada, tentando segurar as emoções. Henrique murmurou, eu também sinto. Mas morro de medo. Ele se aproximou mais um passo. Eu também. Que talvez o medo seja sinal de que vale a pena. O ar ficou diferente. Suave. Vivo. Janana sorriu, um sorriso pequeno, emocionante, cheio de verdade. Então vamos seguir assim, devagar. Mas juntos. Henrique assentiu com o coral finalmente encontrando um lugar para descansar. E antes que qualquer dos dois pudesse pensar demais, Janana estendeu a mão para ele para segurar-no ainda mais para um toque leve, consciente, cheio de promessa. Ele tocou de volta. Um toque simples, mas firme. E pela primeira vez, Henrique sentiu que o recomeço no era apenas possível. Era inevitável. A tempestade daquela noite parecia querer avisar que algo grande estava para acontecer e, de certo modo, aconteceu. Os trígmios tinham acabado de dormir quando Janana desceu as escadas secando as mãos num pano de prato. Henrique estava na sala sentado no sofá, olhando a janela como quem tenta organizar pensamentos que transbordam. Ela percebeu na hora ele precisava falar. Henrique chamou baixinho. Ele se virou e havia algo diferente em seu olhar. Não era de vida. Não era esse medo. Era deciso. Jana, hoje, quando eu vi você com eles, ele começou passando amor pelos cabelos. Eu entendi uma coisa que venho evitando faz tempo. Você no S entrou na nossa rotina. Você entrou na nossa vida. De um jeito que eu jamais imaginei que seria possível de novo. Janana ficou em véu. O coral dela se mexia ripido, quente, assustado. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Henrique se levantou devagar e caminhou até ela. No tocou. No invadiu. S ficou perto o suficiente para que ela sentisse sua presença. Eu tive medo por meses. Achei que amar de novo fosse um atraio. Achei que os meninos não estavam prontos. Achei que eu não estava pronto. Ele respirou fundo. Mas a verdade, você devolveu vida à nossa casa. E devolveu vida a mim. Os olhos de Janana brilharam. Henrique, eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém. Ela engoliu seco, queria ajudar Vox a respirar de novo. Ele sorriu emocionado. E conseguiu, Jana. Conseguiu mais do que imagina. Nesse momento, um trovo estourou ele fora, fazendo a casa inteira tremer. Sem pensar, ela deu um passo para frente. Ele também. E pela primeira vez desde que Amanda se foi, Henrique segurou amor de algum de novo, no por desespero, mas por escolha. Um toque firme, quente, cheio de futuro. Eles ficaram assim por longos segundos respirando a mesma coragem. Às vezes a gente acha que o coral nunca mais vai se recompor. Que certas dores são grandes demais para dar espaço a qualquer outra coisa. Mas o amor verdadeiro, paciente, silencioso, não chega fazendo barulho. Ele chega devolvendo o ar, devolvendo cor, devolvendo esperança. E nos lembra de algo simples e poderoso, recomear no esquecer, honrar o que foi vivido, abrindo espaço para o que ainda pode ser. Ivok, no lugar do Henrique, teria coragem de amar de novo. Ou no lugar da Janana, teria ficado mesmo com medo. Me conta aqui nos comentários, vou adorar saber o que você faria. Se essa estria tocou seu coral, curta o vídeo, compartilhe com algum especial e inscreva-se no canal para ouvir mais estrias que aquecem a alma e fazem a gente acreditar de novo na fora do amor.